Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai preparando seu café sem açúcar e bora para uma quarta-feira com você bem informado. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Mai. E estamos aqui, Mai, começando mais uma quarta-feira. Hoje é checkpoint no meio da sua semana. Checkpoint no meio da sua semana, hein, Du? Muito bom. Que bom estar aqui com você nessa quarta-feira e bora que temos, como sempre, muita coisa para puxar. Muita coisa para puxar, muitas informações relevantes. Vamos lá, direto para o nosso cardápio, para as 5 histórias principais do episódio de hoje. Então começamos lá na China. O país fechou 30 mil escolas devido à diminuição de crianças no país. Olha só a crise etária. Em Brasil, Lula considera não participar de nenhum debate do primeiro turno. A empresa que quer desextinguir animais está sendo avaliada em até 30 bilhões de dólares. Garmin lança pulseira sem tela e compete diretamente com Whoop e Google. Restaurantes criam menus infantis voltados a adultos para driblar preços altos. E para fechar, teremos mais uma matéria hoje, uma extra no final do episódio. Agora a gente vai para a palavra dos patrocinadores e logo em seguida a primeira história. Mai, essa semana a gente abriu nosso WhatsApp para a audiência mandar dúvidas sobre consórcio e a gente já tem a primeira escolhida, tá? Temos o áudio, ó, vamos rodar pro pessoal escutar. Editor, coloca aí. Oi, The News, bom dia. A minha dúvida seria para que eu posso fazer um consórcio? Ótima pergunta. Muita gente acha que é só para dar entrada em casa ou carro, mas dá para fazer para reforma, viagem, intercâmbio, cirurgia. Resumindo, se é grande demais para pagar à vista sem juntar por anos, provavelmente existe um consórcio da Ademicon para isso. Aliás, sem juros e sem entrada. Quer ter a sua voz aqui no podcast? É só mandar um áudio no link da descrição com a sua dúvida sobre o consórcio da Ademicon. Depois de anos de queda de natalidade na China, o impacto dessa tendência das pessoas terem menos filhos começou a aparecer nas salas de aula. O país viu serem fechadas cerca de 30 mil escolas primárias e jardins de infância em 2025, simplesmente porque não tinha criança para entrar nessas escolas. E o que está por trás disso? Com menos nascimentos desde 2017, o número de crianças que ingressam no ensino fundamental começou a cair, drasticamente em 2024 e 2025. Para você ter uma ideia, a média de fechamento de jardins de infância chegou a quase 59 por dia no ano passado. Ao mesmo tempo, as matrículas na pré-escola caíram cerca de 10%, uma redução de 3 milhões e meio de crianças. Só que apesar disso, enquanto os anos primários encolhem, o ensino médio e superior crescem. Impulsionado pelas gerações nascidas antes da queda da natalidade, o número de escolas de ensino médio aumentou 3,7% em relação a 2024. Os alunos que estão nessa fase escolar nasceram entre 2008 e 2010, quando a China ainda registrava cerca de 16 milhões de nascimentos por ano. Por conta dessa mudança demográfica, Pequim começou a adaptar a sua rede de ensino. Então, os planos envolvem reutilizar escolas ociosas, realocar professores e criar um sistema de alerta para acompanhar essas mudanças populacionais. O governo também pretende manter os gastos públicos com educação e, no mínimo, 4% do PIB. Primeira história feita, vamos agora para Brasil. Prestes a lançar sua candidatura à reeleição, o presidente Lula estuda faltar a todos os debates de TV do primeiro turno. E essa decisão está dividindo o partido entre os que temem um desgaste do político e quem quer que o Lula use o palco contra o Flávio, podendo explorar a polêmica envolvendo o filme Dark Horse. Por lei, só são convidados obrigatoriamente aos debates os candidatos de partidos com mais de 5 representantes no Congresso. Atualmente, esses partidos são PT, PL, PSD e Avante, de acordo com o critério que o STF definiu. Somado à medida, os nomes mais cotados para participarem dos debates são todos de direita: Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos. Esse cenário deixaria o Lula como o único nome de esquerda e mais suscetível a ataques. Só que essa não é a primeira vez que a estratégia acontece. Presidentes que buscaram reeleição, como é o caso do Lula agora, já evitaram debates antes do primeiro turno. O próprio Lula fez isso em 2006, no final
do primeiro mandato. Fernando Henrique Cardoso também faltou em 98 e venceu já no primeiro turno. A última pesquisa Datafolha aponta o petista com 40% das intenções de voto no primeiro turno contra 28% do Flávio Bolsonaro. Já no segundo turno, a diferença é 45% a 37%. O primeiro debate, organizado pela Band, está marcado para o dia 16 de agosto, data em que Lula planeja lançar sua campanha. Alguns aliados avaliam adiar o ato de lançamento para viabilizar a ida ao debate, enquanto o partido pretende manter os dois eventos no mesmo dia. Vamos agora para a terceira história do episódio. A empresa Colossal Biosciences, que é uma startup que tem como missão buscar a desextinção de espécies, exatamente isso, olhar para aquelas espécies que estão em extinção e não deixar que isso aconteça, está levantando uma nova rodada de investimento, sendo avaliada entre 20 e 30 bilhões de dólares. Esse movimento acontece com a empresa tendo apenas 5 anos de existência. E o que eles fazem, né, Du? O objetivo da empresa é utilizar novas tecnologias para, como você falou, conservar animais ou trazer de volta à vida os que foram extintos, como no Jurassic Park. Pensou se eles trazem de volta os dinossauros? Não, mas não é bem assim, né? E estima-se que até 50 mil espécies desapareçam por ano no planeta. Um dos feitos da empresa envolveu editar o gene de lobos cinzentos para trazer de volta à vida a espécie do lobo terrível, que foi extinta há 12.500 anos. Ainda que mostrem que ela não seja exatamente igual aos animais originais. Então não é idêntico, não é a mesmíssima espécie, mas é uma espécie extremamente parecida. De fato, não sabia da existência dessa empresa e é insano o que eles fazem. Trazer de volta uma espécie que foi extinta ou evitar que espécies sejam extintas é um trabalho muito interessante, bem Jurassic Park mesmo. Somado a isso, a empresa também conseguiu ou está próxima de dar passos importantes para cumprir seus objetivos, que são os seguintes. Ela chocou uma espécie a partir de ovos artificiais. O CEO afirmou que espera criar um útero artificial para mamíferos até 2027 e também está realizando um trabalho de conservação de espécies para o governo dos Estados Unidos e para os Emirados Árabes Unidos, que já investiram 60 milhões de dólares na empresa. Recentemente, a empresa anunciou também o antílope azul como sua 6ª espécie a voltar à vida. Apesar disso, críticos apontam que a volta de espécies que já foram extintas pode trazer novos riscos ecológicos para o planeta, como o desequilíbrio de cadeias alimentares. Vamos agora, Mai, para a quarta história. A Garmin acaba de lançar o Circa Smart Band, uma pulseira sem tela por $200, que promete monitorar mais de 80 modalidades de atividades com bateria de até 10 dias. Mais uma empresa entrando no mercado de wearables sem tela, se juntando a Google, Fitbit Air, Amazfit e tantas outras. No caso da Garmin, é interessante o movimento porque todas essas informações das 80 modalidades e indicadores que você consegue gerar com o produto, vai parar no aplicativo Garmin Connect, que junta seus dados e gera uma pontuação de body battery, parecida com o que outros dispositivos tentam medir sobre o nível de descanso do usuário. Então, a Garmin já tem o ecossistema, que é um grande diferencial, e o aplicativo Garmin Connect, que já tem milhões de usuários e já conecta com o relógio, portanto, tem toda essa integração de dados. E esse tipo de produto sem tela foi impulsionado pela Whoop, que é hoje avaliada em 10 bilhões de dólares e cotada para abrir capital nos próximos anos. Foi o que também levou o Google a lançar o Fitbit Air. Esse mercado é avaliado em 92 bilhões de dólares atualmente e deve atingir 330 bilhões de dólares até 2033. Esse crescimento pode ajudar a explicar o motivo desses dispositivos terem se popularizado tanto atualmente. Só que, enquanto a Whoop lucra com assinaturas obrigatórias e não com o hardware em si, as concorrentes vêm apostando em dispositivos mais acessíveis. O que a gente quer dizer com isso? No caso da Whoop, você paga baratinho pela pulseira, mas só que você só usa ela se você pagar a assinatura, que é anual. Então, sem assinatura é só um pedacinho de pano no seu pulso. Agora, a Circa, que é a da Garmin, não vai ter assinatura nenhuma. E o Fitbit Air também não tem assinatura, a não ser que você queira ter mais recursos, né? Então, ela tem uma assinatura que é um upgrade, mas sem assinatura você já consegue usar as funcionalidades básicas. Então, tem esse
esses dois modelos de negócio. Um que você compra a pulseira e usa a pulseira para a vida toda, e outro onde você precisa da assinatura recorrente para poder usar o seu dispositivo, que é o mesmo caso do Oura Ring, né? O anel também precisa de assinatura para ser utilizado. Eu tenho meu Fitbit aqui no pulso, estou gostando e não pago assinatura. Vamos agora para a quinta história do episódio. A inflação está mudando até a forma de comer fora. Nessa quinta matéria aqui de economia do podcast de hoje, a gente vai falar sobre uma tendência nos Estados Unidos relacionada à alimentação. Para atrair clientes, restaurantes nos Estados Unidos estão lançando versões do McLanche Feliz, né? Então aquele prato do menu Kids, só que voltados para adultos. Combos de hambúrguer, batata frita e coquetéis por preços fixos e mais acessíveis. E no fim, uma menor quantidade de comida. Segundo a Data Essential, a oferta de combos cresceu 21% nos restaurantes de alta gastronomia em um ano e se tornou a categoria que mais cresce nos cardápios. Então, esses menu kids estão fazendo sucesso. Para os consumidores, a ideia faz sentido. Com os preços dos restaurantes subindo 24% desde 2022, enquanto os salários avançaram 19%, portanto, na média, menos do que os preços, esses combos ajudam a controlar os gastos. E fora essa parte de comida, muitos estabelecimentos também estão dando brindes nesses menus, embalagens temáticas e até brincadeiras para recriar toda aquela experiência nostálgica do famoso McLanche Feliz, né? Desses lanches infantis que vinham com um brinquedo. E Mai, você mencionou que aumentou 21% nos restaurantes da alta gastronomia, aumentou muito acima da média do setor. A média do setor foi um aumento de 15% nesses pratos do menu Kids, enquanto nos de luxo aumentou 21%, acima da média. Assim a gente fecha a nossa quinta história do episódio. Agora tem palavrinha dos patrocinadores e depois a matéria extra. Mai, o que você deu de presente pro seu pai no ano passado? Eu fui no clássico, né, Du? Uma xícara personalizada com alguns chocolates. Ele gostou, mas esse ano eu quero dar uma inovada, quero dar um presente muito especial. Olha só. Então vamos pensar, né? Como é que é seu pai? O que ele tem gostado de fazer ultimamente pra você pensar no presente? Ah, ele entrou naquela onda de ficar fazendo trilha, sabe? Todo fim de semana ele sai pra pedalar. Pronto, então você pode ir de bike nova pra ele. Ih, Du, é um presentão, mas eu acho que foge um pouco do meu orçamento. Calma, que tem solução, tá? Baixando o app do Magalu, você encontra ofertas, consegue parcelar esse presente e ainda economiza. Lá é tipo barba, cabelo e bigode. Descontos, muitas opções e entrega rápida. Ah, se for assim, fica bom então. E ainda dá tempo de garantir o presente do Dia dos Pais, hein, galera? É só passar no link da descrição e baixar o aplicativo do Magalu. São ofertas de até 60% de desconto e lá tem opções para todos os gostos e tipos de pais. Para a matéria extra de hoje, vamos falar das vendas de carros elétricos na América Latina, que cresceram em 2025, ultrapassando 350 mil unidades. E olha só, mais de 75% desse avanço veio só de dois países, Brasil e México. Aqui no Brasil, essa fatia de elétricos entre os carros novos vendidos já passa de 9%. Parte desse avanço tem um dedinho do governo. Vários países da região oferecem isenções fiscais para quem compra os modelos. É o caso da Colômbia, que em 5 anos saiu de 0 para 10% de participação nas vendas, alcançando o mesmo patamar dos Estados Unidos. Aqui, o tipo de incentivo que tem, por exemplo, é a ausência de rodízio e IPVA isento ou descontado. Então o Brasil também tem alguns incentivos para a galera ter carro elétrico. E as grandes montadoras já perceberam essa mudança. No Uruguai, por exemplo, a Tesla teria plano de abrir filial própria. E esse movimento está vindo bem em meio à queda nas vendas da marca na China e na Europa. Então tá Olha aí, só, investindo na América Latina. É isso aí. Muito bom. Pessoal, a gente deu uma pincelada aqui no assunto. Essa pauta é bem legal, aliás, bem presente na vida de muita gente que vê os BYDs aí pela rua e os chineses entrando em peso no nosso mercado automobilístico. E a gente vai aprofundar nela hoje, só que não aqui no podcast, mas no nosso programa ao vivo, que acontece no canal do YouTube do The News a partir das 7h30 da manhã, todos os dias. Hoje, às 8h30, a gente vai receber o diretor comercial da BYD no nosso
programa para ele falar mais sobre essa notícia em específico. Então, se você gosta do assunto, quer saber um pouco mais, esteja com a gente no YouTube agora, a partir das 7h30, para escutar o diretor comercial da BYD. Vai ser um episódio bem bacana. A gente te espera lá, tá bom? Mai, agora finalizamos o episódio, nos despedimos da nossa galera e a gente se vê amanhã. É isso aí, episódio de quarta-feira finalizado. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Amanhã, como sempre, de volta às 6h06 e te esperamos. Um beijo e falou! Esse programa foi produzido por TNS.